dois casos diferentes. Acho que aí eles estão na mesma raia do Corinthians, né? Já há algum tempo. O Fluminense ainda teve a participação nas Copas até mais uma fase mais aguda, e a troca, assim como foi no ano passado, do técnico pelo Marcão, que é o cara da casa, que conhece bem, não provocou turbulências, pelo contrário, foi mais ou menos a mesma situação no ano passado, quando saiu o Odair e tudo mais, e o Marcão terminou bem o ano. O Fluminense resolveu trocar o técnico, mesmo tendo terminado o ano de uma forma bem razoável. E o Marcão, sob o comando dele, com aquela mescla molecada, aliás, que está jogando aquele Luiz Henrique lá é brincadeira. O cara faz gol toda a rodada. Muito bom, joga muito bola. Faz gol bonito toda a rodada, né? O Mauro falou uma coisa interessante. O Mauro tweetou interessante. O Fluminense revela melhor do que o Flamengo ultimamente. O Fluminense talvez revele na necessidade, na situação. O Mauro falou do Santos há pouco. O Santos também tem na necessidade de revelação, mas o Fluminense, de fato, e são gerações de jogadores. Alguns nem conseguem jogar. O Flamengo revela jogadores que são vendidos por valores bem maiores. Mas na média, o Fluminense revela mais jogadores úteis para o time principal. Pois é. Ontem o Cuiabá jogou, por exemplo, empatou 0-0 com o Atlético lá em Goiânia. Estava lá o PP e o Max. Um já foi embora de vez, o outro foi emprestado agora. Esses caras não têm vez no Flamengo. O PP jogava ainda com o tempo do Ceni, porque não tinha opção. Não tinha Andrés, não tinha Kennedy, não tinha Davi Luiz, não tinha chegado ninguém. Então vai o PP mesmo, por falta de opção. E o Max entrava por falta de opção. Você vê que quando melhorou um pouquinho a coisa, contrataram os jogadores, já despacharam mais um. O PP foi negociado antes e o outro agora. O Fluminense tem Martinelli, o Fluminense tem o menino lá, o volante, agora me deu branco agora o nome dele, fez o gol até no Flamengo, que é muito bom. O Fluminense tem o André. O Fluminense tem o Gabriel Teixeira. O Fluminense tem vários bons jogadores ali que vão sempre sendo aproveitados. O Nino que já não é dessa geração, é capitão do time. Vários jogadores bons. O que eu acho que aconteceu no Fluminense com o Marcão foi aquilo. Saiu o Nenê. Casares não joga mais. O outro, então, assim, é o Fred e os moleques. Era o que a gente estava falando desde o início lá, né? O Roger tentou juntar lá, né? A gente está falando isso desde o início. O time do Fluminense, para ter possibilidades, tem que ter um veterano só, o melhor, e rechear o resto dos moleques, de força. E é assim que está sendo o time do Fluminense. Eu vejo o Inter bem parecido com o Corinthians. Eu acho que o Inter tem um time titular bom. Jogando uma frente só, dá para encarar. E o Aguirre é um bom treinador, cara. O Aguirre acerta time, demorou um pouco, mas ele é um bom treinador. O time começa a tomar pouco gol, fazer gol em detalhe, bola aérea mesmo. É um time de força, não é um time técnico, é um time de força. Inclusive os jogadores, as estrelas contratadas, são jogadores de força. O Tyson sempre foi. E agora tem algumas possibilidades no banco. O Guerreiro passou a ter condição de entrar no segundo tempo. O Edenilson, de novo, faz uma temporada boa, está na seleção brasileira de novo. O Inter tem condição de brigar com o Corinthians ali para ser quarta força do Brasileirão. O Fluminense acho que um pouco menos potencial, mas pode chegar. O Inter e o Corinthians têm força sim para chegar. Até porque o Fluminense jogou ontem contra o dente de leite do Bragantino, né? Dente de leite. Isso é verdade. A gente precisa mencionar. Exatamente. Né? Sim. Nesse aspecto, o que me surpreendeu mesmo na rodada ontem foi o time misto do Atlético Paranaense, mais forte que o dente de leite do Bragantino, enfiar 4 gols no Grêmio. Né? Isso é que estava inteiramente fora de qualquer propósito. Era jogo para o Grêmio ganhar. Exato. Então, aí eu acho assim, falando nos dois, né? Eu estou falando muito de Inter e Corinthians. Na próxima rodada, a gente tem o Bragantino recebendo o Corinthians e o Inter jogando contra o Galo, líder do campeonato. Então são confrontos difíceis. O Bragantino já vai ter definido a vida dele na Sul-Americana, está virtualmente classificado, já ganhou, abriu 2-0, mesma situação do Flamengo com o Barcelona e Guayaquil. Tem um jogo grande, Inter e Atlético sempre é um jogo, né? E acho que desse próximo final de semana, talvez um dos grandes jogos do final de semana seja o confronto entre o Colorado e o Galo.
E acho que o Inter, que parecia naquela eliminação para o Olímpia foi eliminado por Vitória na Copa do Brasil e Olímpia na Libertadores, parecia ter acabado tudo, mas não segurou o Aguirre aos poucos recuperou o time, agora os titulares estão jogando com frequência e o time está seguro, é um time seguro. O adversário Bahia é muito fraco? Mas o Inter está jogando de uma forma segura e acho que a tendência é criar muita dificuldade para o Atlético no próximo final de semana. Qual